Boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Mário Ferreira, eu ajudo pessoas a sair do zero aos 10K por mês com consultoria empresarial. Para você que também está aqui no YouTube, seja bem-vindo. Vou fazer aqui uma live diferente hoje, focando aqui e sempre dando uma olhadinha aqui nesse público maravilhoso que está sempre comigo nessa live. E hoje eu vou ensinar para vocês como fechar contrato de consultoria para pequenas empresas. Então, se esse é um desejo, você saber como aproveitar esse mercado, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que hoje promete fortes emoções e a gente vai aprender muita coisa interessante. Eu estou ao vivo também no YouTube e a gente vai continuar aqui, começar esse nosso bate-papo maravilhoso, como sempre. Vamos chegando, porque esse é um momento especial de aprendizagem. Olha só, eu quero falar para vocês, para a gente começar a falar desse assunto, como aproveitar essas oportunidades. Porque é uma dúvida, será que existe mercado para isso? Como é que a gente pode, de alguma forma, aproveitar esse cenário econômico e vender consultoria empresarial para essas pequenas empresas? E aí a gente observa que é uma grande oportunidade de começar a mostrar o seu talento, você que tem o desejo de ser consultor, que tem o desejo de ser consultora, de participar realmente, aproveitar esse aprendizado, tá? Boa noite aqui para você, Sidneia, que está chegando, uma grande amiga, que eu tenho certeza também é uma empreendedora e que está de olho nessas oportunidades e como implementar isso na sua empresa. Olha só, quando a gente observa que no mercado existe um grande potencial para atender essas empresas, você já começa a olhar que existe muitos problemas a serem resolvidos, tá? Muitos problemas que podem ser resolvidos. E, na verdade, isso acaba sendo um parque de diversões, porque tem muitas oportunidades nesse cenário que você pode começar a aproveitar para ter realmente resultados significativos na sua empresa. Como a gente sabe, o Brasil ele é um potencial, é um grande potencializador de novos profissionais que também desejam criar novos negócios, empreender. E quando a gente fala em empreender, existem dois caminhos. É aquele empreendedor por oportunidade e aquele empreendedor por necessidade. Quando você empreende por oportunidade, normalmente você acaba tendo um tempo maior, se dedica, se organiza, se planeja. Quando é por necessidade, inclusive de sobrevivência, você acaba fazendo o quê? Você acaba tendo que antecipar alguns passos. E isso também vai, de repente, criar uma força superior para você enfrentar os problemas e as adversidades que você encontra no seu dia a dia, tá? E para a gente entender, falar de pequenas empresas, a gente tem que entender um pouco desse cenário. Quais são essas empresas, tá? Quais são as empresas, qual é o segmento, como é que funciona cada uma. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, eu vou falar aqui dessa introdução do MEI, do microempreendedor, né, individual. Então, esse empreendedor individual, ele tem que ter um faturamento ali anual de R$ 81 mil, que dá uma média aí de uns 6.750 por mês, senão ele vai ser desenquadrado, ele vai sair desse perfil. E aí você já tem aí também as pequenas empresas de pequeno porte, né, ou como chama EPP, que pode ter um faturamento em torno aí de 4 milhões e 800 por ano, tá? E também as microempresas. A microempresa, ela tem um faturamento de até R$ 360 mil por ano. E se a gente for olhar, é uma empresa que fatura em média R$ 30 mil por mês. Uma empresa que fatura R$ 30 mil por mês, ela tem um potencial de faturar muito mais. Só que, de repente, não desenvolveu ainda mecanismos para que isso possa acontecer, para que isso possa, de fato, ser realizado. E o papel do consultor é justamente em potencializar os resultados dessas pequenas empresas. A gente tem as empresas de grande porte, que são empresas que faturam aí acima de 300 milhões de reais, né? Maior do que 300 milhões, que já é um outro patamar, mas que também existe um mercado consumidor muito grande. E para, digamos assim, trazer fortalecer essa minha ideia aqui de que você pode realmente ter sucesso, ganhar mercado e construir uma marca forte, só para vocês terem ideia, segundo o Sebrae, em 2020 foram abertas mais de 626 mil novas empresas.
mais de 626 mil novas empresas em todo o país. Então, se a gente for olhar, desse total, 535 mil foram microempresas, que representa aí 85%, ou seja, você também tem um mercado gigante. E as empresas que de pequeno porte representam aí 91.757 novos negócios abertos. Significa que esse mercado ele pode estar desassistido. E é aí que entra o papel do consultor de aproveitar essas oportunidades e desenvolver o trabalho, mostrar realmente o seu potencial para que isso possa realmente ser transformado, ser desenvolvido. E aí tem uma coisa interessante que com esse crescimento, né, de novos empreendedores, surge uma grande oportunidade para que novos consultores possam oferecer o seu conhecimento, a sua tecnologia, a sua metodologia de trabalho. E esse conhecimento serve para quê? Para dar apoio no gerenciamento desses negócios. Dar apoio ao gerenciamento de modo estratégico. E como é que essas empresas podem absorver isso? Eu vou mostrar, inclusive, quais são os trabalhos mais indicados para ser realizado em pequenas empresas. Então, se você tem dúvida no que oferecer, como elaborar essa proposta, quais são os serviços que dão resultado imediato, fica aqui comigo porque eu vou trazer essas informações para você, se é o momento de você investir exatamente nesse segmento. E aí o papel do consultor entra justamente nesse cenário, porque quanto mais empresas estão abrindo, também nós temos a questão da mortalidade das empresas, o tempo que essas empresas se mantêm no mercado e quais são as consequências dessas questões. Quando a gente olha que no ano de 2020, a taxa de mortalidade das empresas aí da média de 5 anos, a gente tem aqui um dado muito importante. As micro e pequenas empresas, o microempreendedor, o que acontece? Que tem MEI, isso representa um total de 29% a taxa de mortalidade dessas empresas. Quando a gente vai para os microempreendedores, vai para 21,6%. E quando a gente vai para a empresa de pequeno porte, o percentual diminui, eu tenho aí 17%. E aí acende também um alerta, porque tem algumas vantagens. Esse tipo de empresa, ele já tem uma consciência maior, sobre capacidade de gestão, tem experiência, tem conhecimento do negócio, de repente tem um capital maior, já tem experiência no ramo de atividade e, ao mesmo tempo, ele tem um nível de consciência, muito maior e ele já consegue absorver essa informação vindo de outros consultores, ou seja, a cabeça já está um pouco mais aberta, já consegue entender que, de fato, ele precisa investir no desenvolvimento da sua empresa. E aí, com essa informação, o consultor, consequentemente, ele já consegue oferecer um serviço especializado, a mente desse empresário já tem uma visão de longo prazo, já sabe que precisa investir nisso para que o seu negócio continue crescendo, continue evoluindo. Então, aqui é uma informação muito importante. E aí, como é que a gente pode fazer essa oferta? O consultor, ele precisa fazer uma oferta, mas não pensar no imediato. Muitas vezes a gente fala com o empresário, hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, é que esse empresário vai ter um nível de consciência para contratar o seu serviço. Então não é de imediato esse resultado. Você precisa cuidar, tá dando informação, se mostrando presente e à medida que as coisas vão passando, em algum momento você vai ser lembrado. Então quase todo contato, ele gera uma oportunidade de negócio. Pode ser um contato direto com aquela pessoa, ele pode ser um empresário, ele pode te passar também uma indicação de uma empresa ou de algum negócio que ele participa. Automaticamente, você, em todos os seus relacionamentos, você tem que aproveitar para falar aquilo que você faz. Porque senão, as pessoas não vão adivinhar de fato que você tem aquele serviço, que você tem essa tecnologia para apresentar. Então vai ficando mais fácil, vai ficando mais interessante essa abordagem, essa comunicação. E aí eu fico pensando o seguinte, hoje, por exemplo, eu estava na academia e falando com o empresário, falando, obviamente, da economia, de como estava a questão da inflação, o nível de inflação, e aí automaticamente falou-se que precisava crescer o seu negócio, precisava buscar mais clientes, faturar mais.
E aí, naturalmente, ali na conversa, eu falei que eu era consultor empresarial e que eu desenvolvia estratégias de negócios, processos de gestão para alavancar o negócio. E aí, do nada, numa conversa, já surge ali uma apresentação para mostrar de fato, para ele entender na prática como funciona uma orientação profissional, um trabalho de desenvolvimento nesse sentido. E aí você, ali do nada, uma conversa informal, você gera um negócio. Então, o pequeno empresário que fatura ali esse valor de acima de 30 mil reais por mês, você já tem também um acesso para fazer com que ele perceba que pode faturar mais, ganhar mais com a sua informação, com o teu conhecimento. Quando eu vou no mercado, por exemplo, eu estou ali observando quais são os problemas que estão acontecendo, se eu posso dar alguma indicação como cliente ou de repente uma insatisfação por alguma coisa que não está bem resolvido. Nesse momento você já desperta também, você já se apresenta como consultor dentro daquela empresa como você já é cliente, então automaticamente também que o empresário ele já te ouve melhor, porque você já está num papel, num espaço de vantagem competitiva ali, porque você compra e quando você adquire um produto, obviamente que vai querer ouvir o que você tem a dizer. E quando você se apresenta de uma forma profissional, facilita muito mais o caminho para você. E aí, quando a gente vai também, além disso, né, nas redes sociais, o que você fala, se você tem uma rede social profissional, que você fala dos serviços que você oferece, se você, de fato, constrói essa narrativa para apresentar aquilo que você quer, naturalmente você começa a mostrar que você tem realmente aquele conteúdo, você tem aquela tecnologia e você começa. E aí vem a questão do boca a boca, a informação boca a boca. Você faz um trabalho para automaticamente você tem que falar para as outras pessoas. Porque muita gente tem medo. O consultor em início de carreira, muitos deles têm medo de quê? De criar, de verbalizar, talvez pela insegurança, pelo medo, não se sente seguro, mas já tem que começar a se apresentar como consultor. E aí vai o quê? Buscar se profissionalizar na sua área, ganhar mais conhecimento, musculatura, para ter uma tranquilidade com o tempo e se apresentar e estar disposto a resolver diversos problemas, tá? E quando tem muitas pessoas que quando a gente vai oferecer um serviço, o próprio consultor que está no papel de aprender, de se aprimorar, de buscar essas informações, o que é que acontece? Muitas vezes ele não quer fazer o trabalho porque acha que talvez ele vai ganhar pouco no início. E eu digo sempre, para você que está começando, se você pudesse pagar para o empresário te abrir as portas para você e te dar essa oportunidade, seria interessante. Você poderia ir com muita garra, com muita vontade, porque eu sei que ali automaticamente você já estaria fazendo um trabalho muito significativo para dar resultado a essas empresas. E aí tem uma questão que eu observei ao longo dos anos com a minha experiência, que é o seguinte: muitos pequenos empresários, eles não se acham capazes de fazer uma consultoria, que tem, digamos assim, cacife para bancar a consultoria, porque se criou também uma ideia de que a consultoria é um serviço muito caro. É um serviço especializado, pode ser caro, mas pode ser ajustado. Você tem acesso a uma informação de qualidade, a uma metodologia para aplicar na sua empresa por um preço acessível. Então tem que, nós enquanto consultores, a depender do nicho de mercado, do tipo de cliente, o segmento de cliente de empresa que você quer atender, você tem que desmistificar isso. Porque existe trabalhos de longo prazo que obviamente podem encarecer, como também tem trabalhos de curto prazo que facilita essa transição, você começar a iniciar um trabalho na empresa. Então tem espaço para todo mundo, basta querer. Só que a desinformação às vezes atrapalha, porque a pessoa não sabe, aí se afasta, acha que não é possível, que não é capaz, mas também talvez pelas experiências que foram adquirindo ao longo da vida, né? Ou teve alguma experiência que não foi tão positiva, pagou muito caro, não teve resultado, e aí você tem que aproveitar para criar esse nível de consciência nesse novo empresário, para que ele de fato possa aproveitar isso, aproveitar realmente esse entendimento. E quando a gente vai pensar em como apresentar isso, né, o pequeno empresário,
muitas vezes ele tem até o medo de chamar um profissional, sabe? Tem medo de não ter a capacidade, inclusive técnica, de acompanhar as orientações que esse consultor vai passar. Mas veja bem, antigamente, né, eu estava até conversando com um empresário sobre isso, que uma experiência ruim que ele teve na empresa há muitos anos. Por quê? Aquele consultor que chega metido a besta, sabe? Tirado ao sabe tudo, e começa a falar muito no sentido de querer tirar o desejo do empresário fazer o que precisa. E ele quer mandar mais do que o empresário, falando difícil, com palavras muito bonitas, que ninguém entende nada, um vocabulário muito rebuscado. E aí o que é que acontece? Afasta o empresário, porque o empresário ele não quer mais trabalho, ele quer solução. E se você chegar lá vendendo uma coisa muito difícil, obviamente que ele vai olhar a capacidade dele. Muitos empreendedores que não estudaram, mas que têm uma mente brilhante para negócios e dão resultado, não vai querer muitas vezes estar ouvindo balela de consultor com palavras bonitas, palavras de efeito, né, que fica replicando aquela coisa clichê, e aí não vai dar resultado. Então, muito empresário tem medo. E o que é que eu digo? O consultor, ele é um porta-voz, ele é um facilitador. O consultor, ele permite que as coisas funcionem de uma forma muito mais rápida, que você potencialize os resultados do negócio. E o empresário, ele tem que entender isso. O consultor, ele é um amigo, não é um inimigo. E isso precisa ser quebrado. Independente do segmento da sua empresa, você pode buscar um apoio, você pode fazer um trabalho pontual, um trabalho de médio prazo, um trabalho maior, que vai depender de estrutura, vai depender de pessoas para que realmente isso aconteça. Então, esse medo que tinha, talvez ficou no passado. Cabe a nós, consultores, fazer essa mudança para realmente ter esse novo conceito, esse novo olhar sobre essa forma de agir. E aí quando a gente olha, né, que o empresário ele é dono do negócio, ele entende do que faz, não é um consultor que vai chegar e dizer que ele está errado. Você precisa ter cautela ao dizer aquilo que ele precisa, você precisa ganhar confiança. E você que está querendo começar na consultoria, você tem ali um papel importante e um lugar de destaque. Porque quando você se apresenta enquanto consultor, a pessoa automaticamente já vai ligar uma certa autoridade a você. Porque, presta atenção, a autoridade e relevância, ela não está em mim. A autoridade e relevância está na função que eu estou ocupando, mas na percepção das outras pessoas. É uma percepção social de que eu tenho credibilidade. Essa credibilidade não sou eu, enquanto consultor, que tenho que dizer, porque eu sou um consultor foda que eu faço, não. Quais são as pessoas que falam isso? Tem que ter uma referência do seu trabalho. E essa credibilidade, cada vez mais que está conquistada, ela vem de você. Ela não está em você, mas ela vem de você, de como você se apresenta, do trabalho que você faz. E, obviamente, que o empresário ele vai conseguir ter esse resultado. E aí, o que é que acontece? O consultor ele precisa entender que ele não está ali para mandar, para dar ordens. Muito pelo contrário, ele está ali para dialogar, para conduzir um processo de mudança organizacional da estrutura de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, entendendo as limitações que a empresa tem para investimento, limitações de pessoas. Existe uma série de pontos e de fatores que a gente tem que estar atento para quê? Para apresentar caminhos e novas soluções, novas possibilidades, que o empresário, de repente, ele não consegue enxergar sozinho, porque ele está ali no meio de uma turbulência de problemas, e aí ele resolve tanto problema, passa o dia todo resolvendo problema, que não consegue pensar aquele momento que ele vai pensar na saúde do negócio. Quando é que ele vai fazer isso? E aí fica mais difícil. E o consultor, eu procuro conversar com os empresários que eu presto consultoria, que eu estou desenvolvendo algum trabalho, perguntando o seguinte: qual a sua percepção do consultor no trabalho que faz na sua empresa? E muitos dizem o seguinte: o consultor ele me ajuda a ter confiança, me dá confiança de agir, de dar o primeiro passo,
Porque você tem ali alguém segurando na mão, dando apoio, orientando, analisando dados, informações. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem alguém que de fato te ajuda nesse processo. E aí automaticamente as coisas vão mudando, vai facilitando esse processo. E algumas coisas que eu vou dizer aqui que são posturas e comportamentos que um consultor tem e que está totalmente errado. E eu vou te ajudar agora, se você quer ser consultor, atender pequenas empresas, preste atenção, porque você já vai acelerar o teu processo de crescimento, de fechamento de novos contratos. Fica aqui comigo. Olha só, quando você vai... Há uma ansiedade muito grande do empresário em saber o preço de uma consultoria. E aí liga para você, manda um e-mail, manda um direct, se tiver na rua pergunta, mas vem cá, quanto é que custa uma consultoria, né? Assim, para uma pequena empresa, uma empresa que está ali com poucos funcionários e tal. E aí você tem que resistir à tentação de não falar ali no momento que tem um preço X ou um preço Y. Você tem que criar um espaço, um acesso para quê? Para que o empresário possa te ouvir, mas principalmente que você possa ouvir as necessidades do seu cliente. Porque se você dá um preço baseado em um contrato que você já fez, quando você chegar na realidade da empresa é totalmente diferente. E aí, o que é que você vai fazer? Você pode dar um preço a mais, vai assustar, o cliente não tem capacidade, você não sabe quanto é o faturamento da empresa, as perspectivas de crescimento do negócio, você vai dar um preço baseado na empresa que você fez que estava tudo certo. Não vai funcionar. Aí você tem que bater esse papo com o empresário, conversar com ele, tá? Você tem que perceber que ali você tem uma oportunidade de convencer, de mostrar para ele coisas, inclusive, que ele não sabia como funciona. E automaticamente você já começa a mostrar que existe sim possibilidade de ele contratar o seu serviço. Só que tem uma coisa que quando você vai apresentar essa proposta para uma pequena empresa, você tem que ter consciência que você, muitas vezes, vai ter que operacionalizar muito a consultoria. Por que você vai operacionalizar? Porque ele não quer investir, nem tem capital para investir em estrutura, em profissionais, para fazer mais e mais trabalhos, é um custo extra. Você automaticamente começa a ter a consciência de que você também vai trabalhar um pouco mais. Só que os resultados, eles são muito mais aparentes, porque você também está colocando a mão na massa, você está ajudando, você está se permitindo a contribuir com essa empresa. Então não vai para lá, tem que investir em software, em novas ferramentas, e isso e aquilo, fazer treinamento caro para outras pessoas se desenvolverem. Não vai funcionar. Você tem que ser alguém que vai ajudar a empresa a criar esse espaço de desenvolvimento para, a partir daí, ela conseguir fazer outros investimentos necessários à medida do tempo que você tem, que você está ali. E um erro muito grande dos consultores que eu observo é o seguinte: quem está começando na carreira já quer fazer tudo que um empresário faz baseado na informação de um grande consultor. Então, se você quer começar na carreira de consultor, tá no seu início, não fique querendo ter as mesmas estratégias de um grande empresário e de um grande consultor. Por quê? Porque ele passou por um processo. Você quer morrer? Se você quer morrer, você pega ali e vai fazer o treino de um bodybuilding, um profissional que já está ali treinando há muito tempo, e aí você vai suportar aquela dieta, aquele treino pesado? Você não vai. Então ali é a sua morte. Você tem que procurar saber o seguinte: o que foi que esse consultor que hoje está no topo, o que foi que ele fez no início da carreira? Você começa a modelar aquilo que ele fez no início, porque ninguém começa do topo. Então, se você está começando agora, tenha calma, tenha paciência, tenha humildade de entender que você precisa de um tempo para aprender e as coisas vão acontecer. Para isso, você tem que acreditar. O mais importante do que já saber chegando é se aprimorar, é aprender a cada dia, é fazer algo novo a cada dia. E isso depende exclusivamente de você. Porque se você busca consistência, você busca consistência todos os dias, você vai melhorar. Eu lembro que uma vez eu entrei na academia, eu estava falando aqui de academia,
E no início, um professor irresponsável, né, um consultor ali responsável, no meu primeiro dia de academia, a gente chega ali querendo já pegar o peso do mundo inteiro. E o que foi que aconteceu? Colocou um peso acima do que eu tinha capacidade de começar. Resultado, eu fiquei o primeiro dia, fiquei 15 dias sem voltar na academia, porque eu fiquei ali com a coluna entrevada, não conseguia nem andar direito, porque eu não fui orientado por um profissional adequadamente. Entende que cada um tem um nível de desenvolvimento e o consultor tem que entender isso também. Tem que entender isso também, porque quando a gente vai iniciar na carreira, vai fazer esse processo, você pode e deve se permitir a ter flexibilidade na negociação do preço, que é um outro ponto importante. Você pode negociar, você pode ter flexibilidade para esse profissional. E quando você tem essa flexibilidade, o que é que acontece? Você começa a ter espaço, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento. Só que você vai fazer isso por um tempo. Você não pode se acomodar em cobrar simplesmente preço baixo, brigar pela concorrência, porque fulaninho está fazendo por tanto. Aí você vai queimar preço. Você vai ser aquele profissional, mais ou menos, que todo mundo vai recorrer quando não tem condições de pagar, mas quando tiver não vai buscar você, porque sabe que você é um profissional que não se valoriza. E essa valorização, ela vem com o tempo. Então, no início, se permita fazer esse trabalho. E aí você, à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando o ticket médio. Você vai selecionando novos clientes, o tipo de empresa que você quer atender. Você começa a evoluir, você começa a crescer na atividade que você está fazendo. Isso também vai facilitando. E assim, para você que vai chegar com um pequeno empresário, não chega falando difícil, não. Não chega falando de métodos, técnicas, ferramentas. Vai falando da solução. O que é que você vai resolver? O que é que você vai ajudar a construir naquela empresa? Você muda totalmente a sua narrativa. Por mais que você use uma técnica de um profissional conhecido, uma coisa que você viu no livro, não é isso que as pessoas querem. Muito pelo contrário, você perde até a sua credibilidade. Se ficar o tempo todo só utilizando ferramenta é para te dar opções de resolver o problema, mas a estratégia está em você. Você vai criando o seu mecanismo para resolver isso. Tá? Uma coisa que muitos empresários falam é o seguinte, inclusive eu já ouvi, mas existe aí empresas que fazem isso gratuitamente. O Sebrae faz gratuitamente. Vocês sabem exatamente como é o nível de empresa do Sebrae. É um modelo padrão que ele chega ali e aplica em qualquer empresa, aquela caixa, não sai daquele molde. E um pequeno empresário, o pequeno empresário que já tem uma capacidade maior, o que é que ele precisa? De alguém que faça um trabalho personalizado, porque a realidade dele não é a mesma realidade que está acontecendo em outro segmento. Então não adianta para fazer uma análise financeira igualzinho onde faz com todo mundo, o que é que está tirando disso? Qual o aprendizado? E para tomar decisão? Então, assim, não é que é ruim, mas é tão grande que não dá foco e uma atenção de modo customizado. E um consultor que ele vai diretamente numa empresa que não tem uma grande instituição, que tem aquele modelo padrão fechado, então a gente tem que começar o quê? Pensar fora da caixa. Pensar exatamente como isso pode mudar e alterar quando você vai fazendo. E assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando for fechar um contrato com uma pequena empresa é o seguinte: procure conhecer o perfil daquele cliente, o perfil daquele negócio, quanto é que fatura, quais são os seus concorrentes, quais possibilidades de crescimento, as questões econômicas, a inflação agora, por exemplo, está atrapalhando, está interferindo nesse setor. O que você pode levar de inovação? O que você pode levar de novidade? E sempre, gente, é o seguinte, fale numa linguagem simples. Não precisa chegar lá usando todos os artifícios mais difíceis que você tem para convencer. As pessoas se relacionam com pessoas. Elas não querem esse tipo de coisa. Trabalho todo mundo já tem demais. Então você aprende a comunicar com cada tipo de profissional e as coisas vão facilitando, a sua vida vai melhorando e você vai crescendo
exatamente naquilo que você tem. E aí, quando a gente chega na empresa, tem um fato seguinte, você tem que falar menos e ouvir mais e perguntar mais para o empresário. E quando o empresário traz as informações, não desconsidere o que o empresário está falando, valorize. Porque o conhecimento que ele tem foi suficiente para trazer ele até aquele momento. Ele pode não ir para frente até ali. Porque assim, o conhecimento que te trouxe até aqui não necessariamente vai fazer você crescer. Mas você não pode chegar lá e desconsiderar todo um trabalho, toda uma metodologia, um desenvolvimento, uma competência que um profissional fez na empresa ao longo de vários anos, o dono, o empreendedor, e você chega lá botando banca dizendo que está tudo errado. Aí, primeiro que você está entrando em conflito e tende a se prejudicar. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, valoriza, você não pode desconsiderar isso, tem que ter uma forma de falar com tranquilidade. Gente, eu já tive empresa que era tão arcaico o sistema, a estrutura, a forma de entrega, e a pessoa achava o máximo. Vendia muito, era um segmento que vendia bastante por ter demanda. Como é que eu vou chegar lá para um cara desse e dizer que está tudo errado? Se o cara estava lá ganhando dinheiro, apesar de ser uma zona, eu tenho que ter muito cuidado. Como é que eu vou apresentar isso? Porque senão não vai adiantar o processo. O conhecimento, ele não é só momentâneo, ele tem que ficar. E isso leva um tempo, mudar a cultura da empresa, mudar a mentalidade do empresário, isso leva tempo. E preste atenção, nós que temos que ter essa cautela, esse jeito de falar. E aí vai facilitando, vai trazendo realmente outras oportunidades. Porque quanto mais oportunidades você encontra no mercado, mais chances você tem de desenvolver trabalhos melhores, de ter novas experiências, referências e um padrão para você conseguir replicar com mais facilidade com outras empresas, porque o aprendizado fica. Você cria ali um banco de dados com todas as informações das empresas que você passou, e aí você começa realmente a mostrar isso e vai acontecendo, tá? Isso aí é um conceito básico de você não perder todo o conhecimento ao longo do tempo que você construiu, tá? E aí o que acontece? Um microempreendedor, um pequeno empresário, ele é sensível ao preço. Então, assim, um preço de consultoria pode ser muito pesado para alguns empresários. Então, já que tem essa sensibilidade a preço, você não precisa diminuir o preço do serviço. Olha a dica que eu vou dar para você aqui. Você simplesmente fraciona esse trabalho. Você propõe modalidades de trabalhos diferentes que possa ajudar o empresário a ter o acesso com você. Você pode chegar na empresa e fazer um trabalho de 30 dias. Você pode ficar lá 25 dias, menos de 30, entregar um trabalho para ele, você faz a análise da empresa, você dá ali as dicas, todas as informações, o passo a passo, monta um plano de ação. Se ele tiver vontade de fazer e tiver capacidade, ele vai fazer. Na prática, o que eu observo é que a maioria dos empresários eles não conseguem colocar em prática. Porque senão muitas vezes ele já teria feito isso há muito tempo. E quando você diz, olha, está aqui, tem toda a estrutura, você vai pagar um valor fechado por essa análise, por esse trabalho, e você toca a sua vida aí, você segue o barco. Só que normalmente o empresário diz, não, eu preciso de um apoio para acompanhar, para monitorar os resultados, para ver isso acontecendo. E aí a gente vai continuando. Sidneia, não consigo nem piscar para não perder os detalhes. Olha, tá ligado, eu gosto assim, viu? Olha, esses detalhes e essas informações vão fazer você pensar fora da caixa, que é a proposta dessa live de hoje. Você perceber que o teu negócio tem um puta de um potencial, tem uma capacidade de crescimento, mas você está com freio de mão puxado. Precisa acelerar. Sabe o que é que eu vejo na maioria das situações? Um negócio que tem possibilidade de crescimento é um carro potente andando numa pista em baixa velocidade, atrapalhando o fluxo, nem anda e nem deixa os outros andarem. Então, quando eu chego na empresa, eu dou uma sacudida na cabeça do empresário. Eu faço logo uma análise geral da empresa
procurando uma análise que eu chamo de ponta a ponta, todos os detalhes, onde é que tem aqui, quais são os erros, qual foi o faturamento dos últimos meses, quais são os teus maiores problemas, os investimentos que foram feitos, quais são as novas tecnologias, como é que está prospectando clientes, como é que pode aumentar o ticket médio do seu serviço, quais são as parcerias que tu realiza. E aí a pessoa nunca parou para pensar nisso, sabe? Tem até a vontade, mas não tem tempo de pensar a ideia. O consultor, ele usa dessa técnica, muito bem feito, elaborado, e faz ali uma revolução inicial e o empresário fica, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Por isso que quando eu falo de preço, quando ele entende que o trabalho vai entregar um resultado, o preço se torna isso aqui, o menos importante dentro da estrutura inteira. Porque ele sabe que ele vai ter resultado nos primeiros meses. Muitas vezes, gente, no primeiro dia tem ali uma informação importante, um novo método para aplicar e a empresa já começa a faturar mais. Já começa a ganhar destaque. E isso depende de quê? De confiança. E muitas vezes eu digo para você, não é dinheiro. Você tem o conhecimento, você tem a tecnologia do seu serviço, do produto que você vende, mas está faltando essa iniciativa de pensar fora da caixa. E é isso que a gente vai permitindo. E eu vou trazer, inclusive, aqui alguns tipos de trabalhos que são feitos para potencializar o resultado de cara logo. Entrou na empresa, vamos já revolucionar, tá? E aí você que está começando na consultoria, você que quer ser esse consultor, desacelere um pouco ali na questão do preço, seja flexível, se permita. Se permita. Agora sim, ó, vou ser bem sincero, não cobra barato demais. Os primeiros você faz até de graça. Ou você faz de graça para aprender, mas também não cobra barato demais. Sabe por quê? Normalmente as pessoas não valorizam algo que é gratuito ou que é muito barato. Tem-se essa ideia de que o que é bom é muito caro, e a gente sabe que não é verdade. Por isso que eu falo de entender o momento do cliente. E quando você se permite a dar algo positivo, fazer uma análise gratuita da empresa, passar um dia com o empresário conversando, ele vai perceber com a tua argumentação que o que tu tem a oferecer é muito maior do que o preço que ele vai pagar. Entende? Você que quer ser consultor, você tem que demonstrar para o empresário que o que você tem a oferecer, as soluções que você vai promover na empresa, é muito maior, são muito maiores do que o preço que ele vai pagar. Essa balança tem que ficar assim, ó. O valor percebido pelo empresário tem que ser sempre maior do que o preço que ele está pagando. Porque se ele perceber o contrário, ele vai ficar sentindo a necessidade de algo mais ou percebendo que você talvez não está entregando aquilo que ele esperava. Por isso que tem que ter o alinhamento de expectativa. Você tem que alinhar as expectativas com o empresário. Qual o tempo para ter os primeiros resultados? Quais são as possíveis falhas que podem acontecer no processo? Qual a responsabilidade individual do empresário e do consultor? Você tem que alinhar isso muito bem para você não se perder com o tempo. E com essa flexibilidade, um outro ponto que você tem que fazer para fechar contrato de consultoria com pequenas empresas, procure conhecer os sócios. Porque assim, ó, se tem sócios na empresa, se for um consultor individual, você vai conversar com ele. Mas muitas vezes é um consultor individual, mas tem alguém que dá pitaco, que bota a mãozinha na empresa, que dá uma informação, pode ser o pai, o marido, o cunhado, alguém. Então procura saber quem é que está à frente do negócio. É você sozinho? É você sozinha? Ou tem mais alguém que está com você, que te ajuda, que te orienta? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E isso representa o quê? Uma média de 65% do PIB brasileiro, minha gente. Uma média de 65% do PIB brasileiro. Significa que o comando dessas empresas, elas são familiares. Então você tem que conversar procurar saber quem é que decide. Sabe por quê? Quando você mostra muito valor para um dos sócios, o cara ou a mulher ficou encantada com o que você ofereceu, sai ali radiante, aí chega em casa, marido, olha, ou mulher, olha só, o sócio ou sócia, conversei hoje com o consultor, nossa, ele prometeu várias mudanças na empresa, vai ajudar a gente a crescer, a vender mais. Aí o que acontece?
Aí vem aquele balde de água fria na sua cabeça. Que nada, menino, isso não presta não. Então, para o contrato ser fechado, você tem que mostrar o seu trabalho para as pessoas que decidem, que bate o martelo, que dá a palavra final na empresa. Se você não fizer isso, você vai estar, pode ter certeza, porque o calor da emoção, o aprendizado de quem ouve é diferente de quem só recebe a informação de terceiros. Então, se você quer vender consultoria, marque uma reunião para conversar com as duas pessoas. Porque um vai dizer assim, não, menino, isso é besteira, a gente está fazendo isso há anos, tu acha? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Tu acha que isso vai funcionar? Mas, rapaz, é muito bom, a gente vai aqui desenvolver novas estratégias, a gente vai crescer no mercado, a gente vai conseguir, de repente, até abrir uma filial, vai vender mais e tal. Não, deixa isso para lá. Então, a dica de ouro, converse com todas as pessoas que decidem pela empresa. Quem toma a decisão tem que estar ali presente, tete a tete. E você, como consultor, você tem que dar atenção para todas as pessoas que estão ali na mesa. Se for um grupo de 3, 4, 5, não importa. Converse, olhe nos olhos de cada um, faça sentir a energia, ser envolvido com o que você está oferecendo de solução. E isso vai ser provado lá na frente. Quando você começar o trabalho, as pessoas vão perceber que, de fato, aquilo que você falou... Porque não tem como mentir, gente. Não é algo que você vai ter que forjar. Você vai ter que mostrar a realidade. Se você disse que vai ajudar a empresa a crescer, você tem que ajudar ela a crescer. Porque você já tem conhecimento, a tua experiência, a informação que você tem vai ajudar isso a acontecer. Então, como disse aqui Paula, né, é verdade, Sidneia também... Se um não tiver esse conhecimento, obviamente que as coisas não vão acontecer. Eu não sei se vocês já foram comprar um móvel. Chega lá na loja e vai comprar um móvel. Aí vai comprar o sofá da casa, o sofá maravilhoso dos sonhos. Aí chega ali e vai comprar o sofá. Só que quem é que vai usar esse sofá? Vai a família, né? Aí vai o marido, a mulher, os irmãos, independente de quem seja que está ali junto, vai sentar nesse sofá. Só que você comprou um sofá rosa, um sofá maravilhoso dos seus sonhos, e ele tinha um formato assim, não tinha ali, talvez não era tão confortável, só que você não chamou as pessoas que vai sentar no sofá todos os dias para vai sentar no sofá todos os dias para assistir a série, e aí você não leva. Quando chega o sofá em casa caríssimo, dividiu em 24 vezes, lá no carnê daquela loja que a gente conhece de muitos anos, tá? Dividiu, na verdade comprou um e pagou 2, né? Levou um sofá, mas pagou 2, mas tudo bem. Só que quando chega em casa, você toda empolgada, feliz, aí todo mundo que não estava presente na compra vai sentar no sofá. Aí vai começar, nossa, não gostei da cor. Feio, não gostei dessa cor não. Fiz rosa, podia ser preto. Aí o outro senta, nossa, é duro, viu? Isso aqui é pior do que um banco, viu? Um pau de arara. Isso aqui é horrível. Aí quando chega lá, o que acontece? Aí vai ter insatisfação, aí vai ter briga, vai ter confusão. E quando se trata da empresa, é a mesma forma, como o Cid fala aqui. As pessoas, elas não querem opinar no momento, mas quando você toma a decisão, todo mundo vai querer botar ali o dedinho e dizer que você errou. E um processo de mudança, gente, na verdade causa medo. As pessoas têm medo da mudança, porque não sabe o que é um universo desconhecido. Pense que você vai fazer uma viagem e aí você não conhece lugar, você não pesquisou, botou a sua mochila nas costas e vai viajar. É diferente, você não sabe qual é a cultura do lugar. E na empresa, a mesma forma. Já vem para cá, me dá mais trabalho. Eu não quero saber disso, não. Por quê? Não houve. Então, antes de falar de preço, eu posso dizer que, olha, 5 mil reais, é 10 mil, é R$1.000. Pode ser caro para algumas pessoas. Outro vai dizer só 10 mil porque a consciência dele sobre a proposta que está sendo apresentada é tão grande que ele vai dizer assim, meu Deus do céu, é barato. É muito barato. Eu abri uma mentoria para ensinar, né, profissionais que desejam ingressar na consultoria e eu fiz um preço que era justamente para quê? Para ter esse acesso, para ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse. E teve pessoas que dizem assim, não, eu não acreditei quando eu vi o valor.
Eu não acreditei, mas porque eu queria fazer uma doação. Porque eu sei que se esses profissionais que eu tenho certeza que vão ter resultado, já estão tendo pequenos, grandes resultados com a consultoria, eles serão grandes portas que vai se abrir para mim também, como referência daquela transformação que eles tiveram. Então essa questão de preço pode ser estratégica, por isso que eu falo, se está começando, maneira no preço, tenha calma, respira, respira fundo e vai. E assim você vai entender. Então a dica sempre é, converse com as duas pessoas, mostre o que você tem que apresentar e tire todas as dúvidas ali. Não saia dessa reunião sem perguntar, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Porque se ficar a dúvida, a pergunta vai atrapalhar o processo. Ali é o momento, é a oportunidade que você tem de criar esse processo de evolução, tá? E aí, quando a gente vai percebendo nisso, o consultor que trabalha numa pequena empresa, ele tem que entender que ele coloca a mão na massa. Então, ele vai trabalhar mais. Quando eu estou numa empresa grande, que eu sei que tem vários profissionais que vai me ajudar, que eu posso pedir um relatório, que pode fazer lá um trabalho específico. Quando é uma pequena empresa, eu tenho consciência de que eu vou ajudar. E para mim é maravilhoso, porque eu começo a construir junto com aquele profissional. Vamos fazer um plano de ação, eu vou lá escrever, eu vou botar a mão na massa junto. Até, gente, até para fazer uma prospecção de profissional, eu vou fazer o processo. Se eu observo que a empresa ela precisa crescer, colocar um novo profissional na área comercial, o que é que eu vou fazer? Eu vou junto com o empresário, eu faço ali o perfil da vaga, eu vou recrutar, eu abro e-mail, eu observo, eu ajudo porque eu sei que aquilo ali é importante e ele sozinho não vai conseguir. Eu faço um plano de metas, o plano de bonificação, quais são os salários que possam ser compatíveis com aquela função. Eu dou o treinamento, eu vou ajudar aquele vendedor a se desenvolver para ter o melhor resultado para a empresa. É diferente de eu chegar assim, olha, no setor comercial precisa de 2 vendedores. Está aqui, você pede aí uma empresa de recrutadora, tá? Vai fazer lá o trabalho e você simplesmente pede, solicita. Numa pequena empresa é diferente, gente. Eu coloco, eu vou fazer. Para vocês terem ideia, eu faço a entrevista, até o cardzinho que vai colocar nos grupos das redes sociais, grupos de emprego, grupos de profissionais de RH, eu faço isso, porque eu sei que se deixar para a empresa fazer, nas condições que ela tem, vai fazer, mas vai ser difícil e vai atrasar o meu trabalho. Então eu prefiro me doar, fazendo um pouco mais até do que eu faria em uma empresa grande, que tem uma estrutura gigante, e ali para mim é maravilhoso, porque ali eu estou praticando todos os dias, eu estou em contato com novas pessoas, e o fato de você participar, gente, de uma entrevista ali, que você está ajudando a empresa, você faz o processo, chegam os candidatos, eles te olham assim, sabe? A valorização que dá ao consultor, porque sabe que o futuro deles está nas tuas mãos. O futuro dele está nas tuas mãos. Então você tem ali uma posição de privilégio. Você tem uma posição de privilégio. Então você está ali o quê? Ajudando pessoas, ouvindo suas histórias, contribuindo com todo o desenvolvimento. Isso é maravilhoso. O trabalho de consultor, gente, não é técnico apenas. É sobre ajudar pessoas a ter uma vida melhor. É sobre fazer o empresário enxergar que quando você entra na empresa, ele vai ter mais tempo, a empresa dele vai estar organizada com os métodos, com os processos, ele vai ter mais tempo, ela vai ter mais tempo para estar com seus filhos, para poder viajar no final de semana tranquilo, sem saber, sabendo que a empresa não vai ficar um pandemônio, que quando voltar na segunda está tudo destruído, está uma loucura. A consultoria não é só para desenvolver a empresa em termos técnicos, é para dar qualidade de vida aos empresários. E o consultor ele tem que deixar isso claro na abordagem, quando vai falar, porque de fato isso acontece. Quantos empresários que eu converso e dizem assim, Mário, eu tenho mais de 10 anos que eu nunca consegui tirar férias. Tenho dinheiro, tenho uma condição estável e nunca consegui tirar umas férias para viajar com os meus filhos.
E aí você entra, você organiza, você delega, né? Delegar funções, colocar pessoas na empresa, independente da quantidade de funcionários que você tem, colocar processos, acompanhar o resultado. Você pega um relatório, você está viajando lá nas Maldivas, simplesmente só ali, ó, sabe que tem alguém fazendo o trabalho por você. Você não vai ficar louco, estressado, sabendo que tem a conta para pagar, aquele fornecedor e tem isso e aquilo, você fica naquele desespero. A consultoria é uma junção dessas vontades e você ajuda realmente a empresa a crescer. E aí, para você que quer começar a consultoria com pequenas empresas, cobre um preço razoável. Se você, no treinamento, por exemplo, eu entro mais em detalhe. Quanto custa uma hora de consultoria? Quanto você pode cobrar por um planejamento, por uma análise da empresa, por um treinamento da área comercial? Porque assim, você está ali na empresa, você desenvolveu um projeto, um pacote de um valor específico. Mas ali tem outros produtos, valores agregados que você vai vendendo para aquela empresa. Porque você tem esse serviço, você está um consultor estratégico, mas você tem puta de uma informação com comercial, você vai dar um treinamento para a área comercial. Se essa empresa fosse pagar um treinamento para um outro consultor de fora, uma empresa especializada, ele ia pagar 10 vezes mais. Como você está ali, você tem um desejo, um interesse de fazer essa empresa crescer, às vezes você dá isso como bônus. Olha o grande segredo, você dá como bônus. E essa carta na manga você tem que ter na hora de fechar o contrato. O que é que você é bom, que você sabe fazer, que você tem conhecimento, que no final ali da negociação você pode dizer para o empresário, olha, a gente vai fazer aqui uma análise de 3 meses, durante 3 meses eu vou ficar na sua empresa, durante esses 3 meses eu vou te atender quinzenalmente, a gente vai fazer um plano de ação, eu vou acompanhar. Só que é o seguinte, eu percebi que a tua empresa aqui, ela precisa de um treinamento voltado para a área comercial. Eu vou dar esse treinamento gratuito para você. Tá? Se você é da área tributária, se você é da área financeira, eu vou dar esse treinamento aqui para reduzir os custos aqui, a gente fazer uma análise, um estudo que está além daquilo que você está fazendo. O bônus, ele tem que gerar um estado de emoção, muitas vezes, maior do que o próprio produto que você está oferecendo inicialmente. Tem que ser tão bom para ser verdade. Nossa, mas é tão bom para ser verdade, isso que eu não estou nem acreditando. E você vai lá e aplica, investe, faz isso. Então, qual é a dica? Você precisa, no início da carreira, validar a sua metodologia. Você precisa validar. Como é que você valida? Oferecendo. Oferece, aplica seu método e validou. O cliente gostou? Faz para o próximo. Validou? Faz de novo. E faz de novo. Vai ficando bom cada vez mais naquilo que você está fazendo. Vai coletando informações, aplicando novos métodos, vai fazendo, vai ficando bom. Vai repetindo, vai repetindo. Só que vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. E uma escolha maravilhosa. Você vai começar a ter que escolher os clientes que você quer atender. Porque se você atende 10 clientes de 3 mil, vai chegar uma hora que você vai querer atender 3 clientes de 10 mil. Você entende a jogada? O que você vai gerar, como as pessoas vão te buscar, e isso é uma construção. E isso é uma construção. No início, a gente precisa validar o nosso trabalho enquanto consultor. Olha, validou, dá certo. Eu tenho exemplos. Que hoje eu tenho vários vídeos, não só dos meus mentorados que aplicam a consultoria que dá resultado, como dos empresários, que a gente faz ali um encontro virtual. E o empresário fala, obviamente, tudo autorizado, gravado para publicar, e ele diz o seguinte: nós crescemos tantos % no meio difícil, foi através do seu trabalho, da sua orientação. Você utiliza um vídeo desse e você mostra para o empresário que precisa do seu serviço e ele viu que de fato aquilo é verdade, é diferente de simplesmente eu só falar. Quando você fazer isso de graça, inicialmente, você vai ter ali o quê? Uma informação valiosa, um bônus. Aquele empresário vai te dar o quê? Um vídeo, uma declaração de que você fez aquele trabalho. Isso ali, gente, é importante. Vai ser maior. É como se você tivesse comprado um acesso que você não encontra em lugar nenhum. E você teve essa oportunidade de adquirir isso ali.
E o que é que tem que dar certo nessas consultorias para pequena empresa? Procure fazer trabalhos que dê resultado no curto prazo. Não vá com um projeto de consultoria longo, extenso, de 6 meses, 1 ano. São raros os casos. Proponha soluções rápidas, um plano de ação que faz na hora, que é a execução, acompanhamento. E aí você tem que ficar ligado no orçamento. Quanto tempo que precisa para fazer? Tenha claro, bota ali no papel o cronograma, quais foram os encontros, cada atividade que vai acontecer, a preparação prévia ali, né? A preparação prévia foi meio redundante, né? Mas pelo amor de Deus. Então, assim, a preparação para tudo aquilo ali que você tá... Ah, meu Deus, essa foi ótima. E aí, quando você faz essa preparação do passo a passo, as pessoas já têm consciência que naquele dia vai estar bloqueado, que ela tem que te atender. A atenção é para você. E você tem que deixar claro por quê. Se você tem pouco tempo, como é que você vai ficar dividindo esse tempo com outras atividades? Você tem que, de fato, levar o empresário a estar junto com você, conectado, a fazendo isso de uma forma muito grande. E aí, quando os olhos brilham, né? O olho gigante assim, ó. Os olhos do empresário brilham quando você fala que você vai reduzir custos, que o seu trabalho pode reduzir custo e que você pode aumentar a receita. Tá? Você pode aumentar a receita. E no meu papel, vou tomar água aqui, tá, gente? Porque fica difícil, né? Tem que se hidratar, né? Quando o empresário ele observa que você consegue dar um resultado imediato, e você que está começando na carreira de consultor, eu gosto de frisar isso, porque às vezes não tem esse conhecimento ainda. O primeiro contato, gente, tem que ser aquela entrada triunfal. Você tem que envolver todas as pessoas que têm algum tipo de responsabilidade junto com você que vai fazer o trabalho acontecer. Quando você faz isso, no primeiro dia, esse gestor, esse gerente, ele já vai mostrar um serviço muito superior do que era feito antes. E o empresário está acostumado a ver aquela coisa mais ou menos, nada acontece, de repente chega o gerente com uma grande ideia e faz a empresa faturar mais, crescer. E diz assim, nossa, no primeiro dia já conseguimos fazer isso, que eu estou aqui há 10 anos de empresa, eu nunca consegui implementar isso, a gente já conseguiu. Aí o empresário automaticamente vê tanto valor e ele vai começar a querer ter você mais vezes e mais e mais. E a indicar você para outras empresas do grupo, né? Se tiver grupos, filiais, empresas de familiares e amigos, ele vai indicar você, porque é tão bom o que você oferece que ele quer que outras pessoas também vivam essa realidade. E aí você começa a expandir, você começa a crescer e os resultados começam a ter de imediato naquele trabalho que você faz. E agora eu vou dizer para vocês quais são algumas das atividades mais específicas que você pode fazer no início de uma consultoria com uma pequena empresa, que eu garanto para você que você vai brilhar, vai ser sucesso assim, que vocês não têm noção de como isso vai ser importante. Então, a primeira coisa, crie algum tipo de ação que vai aumentar as vendas da empresa. Como é que você pode aumentar essa venda? Você vai sentar, você vai analisar os números dos últimos 12 meses, quiçá 24 meses. Olha quais são os períodos de baixa, o período de sazonalidade, por que vende menos naquele período. Aí você vai desenvolver estratégias para vender mais naquele período que tem uma baixa. Você vai gerar algum tipo de serviço de valor agregado para que as pessoas comecem a perceber que essa empresa ela é diferenciada e vai surpreender. Você começa a fazer algo voltado para o aumento de vendas. É assim, ó. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Quem é que não quer ganhar dinheiro? Por exemplo, aumentar o volume de clientes, a carteira de clientes, entrar em novos mercados sem necessariamente aumentar os custos, como usando tecnologia, ferramentas de gestão, usar rede social, você começar a investir no digital.
que de repente o empresário não tem esse conhecimento todo. Gente, com a estratégia de WhatsApp bem feita, você alavanca os seus resultados imediatamente aí em 20 a 30%. Só usando o WhatsApp, só criando uma comunicação. Gente, tudo é como você aborda o cliente. É como você gera esse valor para as pessoas adquirirem os seus produtos. E isso tem o quê? Uma narrativa, tem um texto que se cria para se comunicar. Outra coisa, dependendo da sua área, você pode trabalhar com diminuir o nível de inadimplência. Como é que a gente pode diminuir o nível de inadimplência? Como é que pode ser feita essa negociação? Aprender a negociar com os clientes. Você pode ajudar aquilo que de repente está ali um monte de contas perdidas e você chega e dá um novo olhar para isso. Tudo isso que eu estou falando são atividades que você, no papel de consultor, você pode fazer de imediato para dar resultado, para dar importância ao trabalho que você faz. Uma outra coisa, trabalhe com redução de custos. Trabalhe com redução de custos. O que é que você pode reduzir na empresa? Como é que você pode aumentar a eficiência operacional de uma produção? Comece a resolver essas questões que eu chamo de o dinheiro indo para o ralo, as torneiras abertas, aí está a água indo embora. Isso vai facilitar. Uma outra coisa interessante que muitos empresários, até pequenos empresários, têm dificuldade. Você que está aqui me assistindo, que você que é empreendedor, você que é empresário, presta atenção nisso. Quando a gente, no papel de consultor, faz um plano de ação, um planejamento comercial, desenvolvendo metas desafiadoras para o seu funcionário vender mais e para ele ganhar mais. Muitos empresários não querem pagar a comissão para o vendedor. Não, mas vai ganhar demais. Ô meu filho, ô criatura, ele vai ganhar proporcionalmente ao que ele trouxer para a empresa. Se ele não ganha, então é pensar pequeno. Eu não quero nem que o funcionário ganhe, mas também não ganho. E quando eu já vi participar de reunião e o gerente chega assim, eita, esse mês, hein? Rapaz, ganhou isso tudo. Cara, fica feliz, bate o sino, poca balão, faz festa, faz o diabo acontecer lá. Mas não, fica triste e infeliz porque não quer ver o outro crescer, visão pequena. E é uma coisa que eu chego, se eu vejo potencial, eu digo, vamos fazer aqui uma revolução nesse plano de metas aqui. Vamos ver, porque assim, ó, a meta, ela inicialmente pode ser igual, mas eu sei que tem pessoa na empresa que gosta de desafio, eu vou botar uma meta desafiadora para ela. E se você contrata pessoas para a equipe comercial, você que é consultor que vai ajudar nesse processo, olha, preste atenção, você tem que entender o perfil, você tem que entender o perfil comportamental das pessoas. Quais são os sonhos dela, as ambições? Porque se fosse uma pessoa que se acomoda com qualquer coisa, o que é que vai acontecer? Não vai bater meta, não vai crescer, não vai trazer mais resultados para a empresa. Ah, mas é um bonzinho, um funcionário tão bonzinho, mas cadê o resultado dele? Então bota aí para outra função, porque para vendas tem que ser pessoas que têm essa vontade de crescer, que têm essa vontade de desenvolver. E eu chego na empresa e desenvolvo isso. Se todo mundo vai ganhar, todo mundo também tem que ser reconhecido por isso. E é isso a gente vai desenvolvendo, né? Como Sidney fala, habilidades com as novas tecnologias e grande dificuldade para muitos. Óbvio, mas não pense na tecnologia com o software mais complicado. A tecnologia, a inovação, vamos pensar com novas atitudes, com novas abordagens, com novas formas de você fazer, do seu jeito, com o capital que você tem. Não queira se comparar muitas vezes com a empresa que tem tudo automatizado, é tudo maravilhoso, aí você olha assim, não é a sua realidade, de repente a tua realidade é fazer um pós-venda adequado. Eu te pergunto, você que é consultor ou você que é empresário, orienta como para que o cliente entre em contato, que o empresário entre em contato com seus clientes para saber se o produto, o serviço ofereceu, mas não faz porque tem medo, não vou ligar não, porque o cliente vai falar algum problema e não sabe que quando um cliente fala um problema é uma vantagem para você, que ele está te dando informação para você corrigir isso e você solucionar esse problema, tá? Kátia, um grande abraço para você. Olha só, quando a gente vai falando todo esse aspecto, né, dos pacotes, pense o seguinte, faça um pacote menor,
de 30, 60, 90 dias. Pense em um serviço que vai dar resultado imediato. Você vai fazer a empresa faturar mais, a empresa vai crescer e ela vai querer continuar com você. Essa é uma decisão que eu tomo porque eu quero acesso. Eu quero mostrar para o empresário que, de fato, eu faço a coisa acontecer. Eu garanto, eu me garanto, eu garanto o trabalho que eu faço. E aí, obviamente, ele vai perceber isso e aí o resultado vai acontecer. Uma outra técnica muito interessante é o seguinte: você pode trabalhar com contrato de risco. Se você confia no seu trabalho e a empresa tem capacidade de crescer, porque às vezes a consultoria não só faz crescer em volume de resultado, mas em estrutura organizacional para a partir daí ela crescer, tá? Não é só sobre começar e faturar mais, mas ela está num estado tão crítico que ela precisa organizar a estrutura para depois dessa etapa, desse processo, ela ter condições de crescer, de evoluir. Mas se uma empresa ela tem capacidade de vender, de crescer de imediato, o que é que o consultor faz? Faz um trabalho de risco, ou então cobra 50% e os outros 50% fica por conta do resultado que for proposto ali em contrato do que vier. Então, aquela coisa que eu falo sempre, relação ganha-ganha. Se um ganha, outro ganha, todo mundo fica feliz e aí tudo lindo e maravilhoso. É assim que a gente tem que pensar, tá? E aí uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, um passo a passo, é o seguinte: eu quero que vocês pensem dentro da sua área como consultor, no setor, no segmento, pense em três maiores problemas que aquela empresa enfrenta ou que o segmento dessa empresa enfrenta e você vai propor 3 soluções imediatas para esse problema. São três, tá? Quais são os maiores problemas que enfrentam a empresa daquele segmento, da indústria, do comércio, varejo, se é um supermercado, se é uma clínica, se é uma oficina? Quais são os maiores problemas? Eu ensino isso na mentoria, como identificar isso, entrar na cabeça do consultor, do empresário, tá? Entrar na cabeça dele, imaginar o que ele pensa, é o processo de empatia, de se colocar no lugar do cliente. Para quê? Para quando você for conversar com ele, você já ter argumentos suficientes para você ajudar nessa construção. E aí você vai evoluindo. E uma coisa para a gente fechar com chave de ouro é o seguinte: ofereça uma demonstração gratuita. Apresente para o empresário as possibilidades de melhorias que você tem. Faz um relatório bonitinho, organizado, quais são os processos, as etapas que tem a cumprir. E aí você se permite, como eu digo, você tendo acesso, o coração aberto, daí para frente é só sucesso. Não tem como não dar certo, não tem como a coisa não acontecer. Porque, obviamente, você tendo uma comunicação efetiva, né, você conseguir mostrar todos os mecanismos do seu trabalho, gerando confiança naquilo, com a certeza que você tem, automaticamente você tem a evoluir, tá? E eu queria agradecer aqui a presença de vocês, tá? Muito obrigado. Eu queria saber se ficou claro, se vocês que estão aqui também no YouTube se entenderam, tá tudo ok. E assim a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. É isso que a gente vai evoluindo, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que na próxima semana estarei de volta, sempre com um assunto novo, com a novidade para trazer para vocês, tá bom? Beijo de luz no coração. Quem gostou, tá aqui, bota aí um coraçãozinho, dá aí um feedback, se realmente conseguiu abrir a sua mente, conseguiu ajudar você a pensar de uma forma. Josi, um grande abraço. Josi, Sidneia, Carol, Dami Barros, um abraço para a Kátia, a todos vocês que estiveram aqui presente nessa live, nesse encontro especial, tá bom? Beijo de luz!